Bom, no romantismo são 3 gerações na poesia. A primeira geração é o nacionalismo ou indianismo. Ele preza a construção de um herói nacional e a exaltação da pátria e da natureza. Ou seja, é aquilo que valoriza o índio que está dentro da sua própria nação ali. É sempre ele como herói, ele salvando todo mundo. Aí tem os suspiros poéticos e as saudades, que é Gonçalves de Magalhães. E tem o Gonçalves Dias, que ele que difundiu a primeira geração, ou seja, ele que estava lá, começou a criar essa história de herói nacional, exaltação da pátria e tal. Aí a gente tem a segunda geração, que é o ultra-romântica. Tem o sonho, o amor platônico, a morte e a visão negativa do mundo, ou seja, tudo isso entra em uma coisa só. O Casimiro de Abreu dá vários exemplos disso, porque ele pega muito forte na poesia também. Casimiro de Abreu é um poeta, né, da geração ultrarromântica. Aí tem um poema dele que dá um exemplo muito bom do sonho, do amor platônico, da visão negativa do mundo e da morte. Tem assim: ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência. É isso aí. E aqui ele exalta a natureza e também exalta a aurora da vida dele, que pode ser interpretada como a mulher, alguém muito importante na vida dele, né? Na terceira geração, a gente tem o Castro Alves como principal poeta, que é o poeta dos escravos. É onde ele mais coloca a sua relação com a libertação deles. Tem uma parte que fala assim: a canção do africano, lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, ao cantar correm-lhe um pranto, saudade seu torrão. De um lado uma negra escrava e os olhos no filho crava, que tem no colo embalar, e a meia voz lá responde: ao canto e ao filho esconde, talvez não para escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas e de onde o sol vem. Essa terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Nesse poema a gente pode ver que ele está falando de escravos na senzala e falando como é lá a terra que ele vive e como ele não coloca um romantismo muito presente aqui, porque ele tenta retratar o que está acontecendo, no caso a realidade. E isso traz também a uma característica da terceira geração, que é o final do romantismo e entrando para o realismo. Agora a gente tem outra parte, que é a prosa. E a prosa ela vem com 4 diferentes modos, que é o indianista, a histórica, a urbana e a regionalista. A indianista é o Guarani. A gente traz como Guarani, que é o José de Alencar. Ou seja, fala muito do índio como herói presente naquele local dele. Tem a urbana, que fala do Rio de Janeiro, da modernidade, de coisas que estão acontecendo no que vivemos hoje. E a gente tem a regionalista, que é no interior do Brasil, as tradições, as culturas e tudo que vai acontecendo, que sempre aconteceram e que a gente vai representando. O marco inicial é de 1881. Ele traz como uma das características a radicalização do realismo. Ele se baseia na observação fiel da realidade e na experiência, mostrando que o indivíduo é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade. A gente tem um foco na classe operária e ele trabalha com animalização do homem, ou seja, colocando o homem como um ser diferente. As principais características: tem a linguagem coloquial, uma linguagem mais firme, tem a observação da realidade, ou seja, colocando a realidade como um ponto principal. O retrato objetivo da sociedade, ele coloca a sociedade com um ponto só, e a gente tem o evolucionismo, o cientifismo e o positivismo. E a descrição dos ambientes dos personagens, ele tenta dar detalhes das coisas que estão acontecendo. Tem os problemas humanos e sociais, que são as patologias,
as patologias psíquicas e físicas, que são doenças mentais. A gente tem o contexto histórico também, que foi no momento que o Brasil estava em grandes transformações. A capital era o Rio de Janeiro, o capitalismo estava crescendo e estava chegando muita máquina para dentro do Brasil e tinha muitas pessoas trabalhando em cima daquilo e sem ter o seu reconhecimento. Aí foi no final do Império, estava perto da abolição da escravatura, que foi em 1888. E tinham pessoas procurando se libertar do passado que elas agora a gente vai ler um poema do Aloysio Azevedo, que ele retrata um pouco o naturalismo, que é um realismo exagerado. Aí tem uma parte do poema que a gente vai pegar pedaço que fala assim: aquela pobre flor de cortiço, escapando à estupidez do meio em que desabotoou, tinha de ser fatalmente vítima da própria inteligência. À míngua da educação, seu espírito trabalha a revelia, e a traiçoou, obrigando a tirar das substâncias caprichosas a sua fantasia de moça ignorante e viva, a explicação de tudo o que lhe não ensinaram a ver e sentir. Ou seja, está falando que a menina nasceu no meio ignorante, que ela acabou sendo vítima da própria inteligência dela, que traz é um realismo que muita gente vive, mesmo a gente não querendo, é o que a gente vive hoje. Muitas mulheres têm que ser ensinadas a se vestir, tem a estupidez do homem, a sua própria inteligência acaba caindo em cima da gente mesmo. Então, ele retrata algumas coisas que estão acontecendo, que é o evolucionismo, o cientificismo. Agora a gente vai falar sobre o realismo, que ele aconteceu na segunda metade do século XIX, e ele é muito caracterizado pela abordagem objetiva da realidade, ou seja, pelo que está acontecendo. Ele reage ao subjetivismo romântico. Ele tem as manifestações literárias em prosas, ou seja, como se fosse uma conversa rápida que acontece entre duas pessoas. Tem o romance social, que é a crítica à sociedade, e a literatura dele, ele deixa de ser mera distração. Ela passa a se preocupar com a crítica às instituições, como a Igreja Católica e a hipocrisia da burguesia. Ele critica também a escravidão e os preconceitos raciais, a sexualidade, e esses aí são os principais temas tratados, né? A linguagem que eles utilizam é bem clara, direta e objetiva, ou seja, falou, tá falado. Ele começou em 1881 com Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. E o Machado de Assis, ele é muito presente no realismo. Muitas das obras dele têm base o realismo. A gente tem também o Douglas Malloch, que ele tem vários poemas, várias prosas dentro do realismo que trata muito essas características que a gente disse. Ela está bem presente nos dele. A gente tem os operários versus a burguesia, e ele critica muito, muito mesmo a sociedade. Critica a burguesia. Agora eu vou ler um poema do Douglas Malloch, que a gente falou aqui agora, que é o Se não puderes ser um pinheiro no topo de uma colina, ser um arbusto no vale, mas ser o melhor arbusto à margem do regato. Ser um ramo, se não puderes ser uma árvore. Se não puderes ser um ramo, ser um pouco de relva e dar alegria a algum caminho. Se não puderes ser uma estrada, ser apenas uma senda. Se não puderes ser o sol, ser uma estrela. Não é pelo tamanho que terás êxito ou fracasso, mas ser o melhor no que quer que sejas. Aí retrata muito é objetivo e também é bem direto, porque fala que você tem que ser o melhor que você conseguir. Não é o tamanho que você quer ser que você não pode ser o melhor. Então isso não importa. Ele tem uma das características também que não foi dita,
que é a exposição das condições sociais e culturais do personagem, ou seja, ele expõe bastante se o personagem é pobre, se o personagem é rico, aonde ele vive, o que ele faz, qual a cultura dele. Então, isso está bem presente em cada um dos poemas e o Machado de Assis também retrata muito bem isso.